Oi, 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 boa noite, graça e paz. Mais uma live do da nossa minissérie sobre restauração chamada A Restauração. Se você conhece alguém que nesse momento precisa ouvir algo da parte do Senhor, para que possa ser uma palavra rema na vida dessa pessoa, não só na vida familiar, mas num todo. Somos compostos de várias coisas e não só sobre o nosso casamento. Confesso para vocês que estar hoje à noite aqui foi pela graça do Senhor, amém? Eu no sábado junto com o Daniel tomamos a 3ª dose da vacina e ali eu adoeci. E agora confirmou, eu tô com Covid. E tô com dor no corpo, febre, dor de garganta, dor de cabeça. Até as 6 horas da tarde eu não sabia, inclusive, se eu ia dar conta de estar aqui. E primeiramente quero agradecer os meus alunos pelas orações. As orações de vocês foram um bálsamo. E eu disse pra Resina, vambora. Eu vou levantar, vou comer alguma coisa, mesmo com a garganta ainda doendo bastante, mesmo com muita dor de cabeça, mesmo com muita dor no corpo. Eis-me aqui e é sobre cada um carregue sua cruz e siga o mestre. Hoje eu vou falar de um tema que é a fase do deserto. E é um tema que eu sei que vocês ficam, não é curiosos, mas tentando identificar em que momento você se encontra dessa jornada. E enquanto eu estava tomando um fôlego para entrar na live, eu disse, Senhor, vambora. Eu quero que tu me digas o que tu queres que eu diga a esse povo. E aí eu comecei a escrever. Para quem é meu aluno sabe que eu gosto de escrever. E eu comecei a pontuar as fases do deserto, e conversando com o Espírito Santo, eu fiquei perguntando, Senhor, eu sei que nós adentramos o deserto depois de tu muito nos chamar. Se você fizer uma autoanálise, você vai perceber que o Senhor já vinha te chamando. Ele de alguma forma, se a minha voz falhar, gente, é porque eu tô bem rouca, tá? Se de alguma forma você entrou no deserto, porque o Senhor olhou para você e disse assim, é um escolhido, é uma escolhida. E aí você deve estar dizendo, como assim? Eu tô sofrendo e você tá me dizendo que Deus me escolheu? Exatamente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a ser um escolhido do Senhor. Ser um escolhido de Deus não significa que você só vai receber a glória, não. Você vai precisar ser tratado. Você vai precisar ser tratada. A palavra de Deus nos diz que nós somos lapidados como ouro. E o ouro, ele é lapidado no fogo. E o nosso fogo é a aflição. Possivelmente antes de você perceber que você estava no deserto, o Senhor já veio chamando por você. E você foi amanhã. Depois de amanhã, no domingo, Senhor. Tô cansado agora. Ai, tô com sono. Trabalhei tanto. Os filhos me deram tanto trabalho. Engraçado que o filho que mais dá trabalho pra gente é o filho da nossa sogra, né? Amém? A mulherada vai entender o trocadilho. E o Senhor chamando, ó. E eu e você, tão cheios de tantas coisas do nosso dia e dos nossos afazeres, fomos deixando isso. Fomos deixando, e o Senhor chamando, até que um dia o Senhor breca. Agora você vai me ouvir. E eu quero dizer para vocês que não vai haver momento de maior intimidade com o Senhor do que o agora. E aí você também vai me dizer, mas Dani, como
assim? É porque agora, depois de muito o Senhor te chamar, você parou para escutá-lo. E com quem eu tenho intimidade? Com quem eu me relaciono? Intimidade tem a ver com relacionamento. E aí o Senhor está te pedindo há algum tempo ter um relacionamento com você, mas você pode me dizer, mas Dani, eu sou esposa, eu sou pastor, eu sou filho de pastores, eu nasci no evangelho, eu ajudo na minha congregação, eu sou líder na minha paróquia, para quem é católico. Nada disso te faz ter intimidade. Amém? Trabalhar na obra do Senhor? Claro que amém. O Senhor disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas trabalhar na obra não significa que você está tendo intimidade com Deus. Eu conheci o Evangelho e me torno cristã evangélica aos 18, perto de completar 19. E eu conheci a Jesus de ouvir falar. Eu ouvia falar dele. Então, o Senhor ele não quer que nós venhamos viver de ouvir falar dele. Ele quer ter uma relação íntima, diária comigo e com você. Então, a primeira coisa que você precisa saber nessa noite é: você está no deserto porque o Senhor te fez um escolhido ou uma escolhida. E não, isso não é um antagonismo. Ele já vinha chamando a você, como vinha chamando a mim também. Eu passei muito tempo da minha jornada cristã perguntando para Deus qual era o meu ministério. Eu passei pelo ministério infantil, amém. Louvo a Deus quem tem esse chamado. Glória a Deus. Fácil nada é. Eu dava aula para o filho caçula de um dos pastores. E antes de eu terminar as histórias, ele já terminava. Eu dizia, ô Jesus, imagina uma menina de 19 anos, recém-entrada na igreja, dando aula para o filho caçula do pastor de 4, que sabia mais da Bíblia do que eu. Uma benção. Então passei pelo ministério infantil, vi que ali não era o meu chamado. Passei pelo ministério de intercessão, passei por vários ministérios, mas eu nunca achei que o que eu faço hoje era o que o Senhor queria para minha vida. Durante muito tempo eu achava que eu seria uma abençoadora da obra. Eu achava que eu ia abençoar a obra financeiramente falando. E também não era isso que o Senhor havia me chamado. Então, nesse propósito desse deserto, o Senhor vai dizer para você qual é o teu chamado, aonde que você vai poder servir como vaso de honra na casa dele. Isso é um dos motivos de você adentrar o deserto. E eu disse, ok, Senhor, eu entendi por que hoje eu estou nesse ministério, eu precisei ser moldado. Mas não é só sobre isso, e não é só sobre isso. É sobre como eu estava cuidando do meu primeiro e mais importante ministério. A minha casa. A minha família. Assim como ao Senhor, possivelmente ou quase certo, para que a gente não diga que é 100% certeza, eu vinha fazendo de qualquer forma. Mas aí você deve dizer, mas poxa, Dani, eu trabalho. Quando chego em casa do trabalho, exausta, eu vou dar conta de filho, eu vou dar conta de casa, eu vou dar conta de ir no mercado, eu vou dar conta daquilo outro. E no final da noite, para nós mulheres, principalmente, ainda tem que estar pele macia, cheirosa, perfumada e uma camisola legal. Perdão. E você já estava dormindo com a camisa do político? Banho, pra quê? Tô exausta. Aqui no norte a gente diz que banho de asseio, ou seja, banho de gato, banho que não é banho, é só um asseio, a gente chama de banho tcheco. Só lava lá onde tem que lavar e malemar.
O marido perguntava, como foi teu dia? Ah, por quê? Vai me ajudar? Não me ajuda em nada. A esposa perguntava, como foi no trabalho? Ah, vou te explicar nada não. Nunca entende, não sabe resolver, pra que eu vou contar? Sim ou não? Os filhos, pra que paciência, gente? Você já trabalhou tanto, tá pagando escola boa, por que você precisa ser paciente? Eu já fui essa pessoa, amém? E aí você também foi relaxando no teu maior ministério, que é a tua casa. Não adianta eu estar aqui ajudando vocês a restaurar o lar de cada um, e para mim isso é um bálsamo. Eu tô doente, eu tô com dor, tô tossindo, tô segurando a tosse, mas tô com um sorriso nos lábios, porque eu sei que eu tô fazendo pro eu sou. E o meu eu sou vai me aguentar e segurar, e a tosse vai diminuir, eu creio, até a gente chegar no final. E aí o Senhor foi dizendo, você lembra quando você fazia isso, você fazia aquilo? E aí Ele foi me trazendo à memória tudo que eu fui deixando de lado e fazendo de qualquer forma para minha família, porque eu achava, pô, eu já trabalho tanto. Às vezes eu tinha uma jornada de 18 horas, eu já chegava em casa só o sinal, sabe Deus como. E aí o Senhor disse, você negligenciou o teu maior ministério. Não adianta ganhar o mundo, servir na igreja, ser a esposa do pastor, do presbítero, ser um líder ou uma líder, e aí no final de tudo o teu ministério você negligenciou. Você que é homem acha, pô, já tô trabalhando muito, meu, a mulher ainda quer atenção. Ah não, tá de brincadeira, cara. Quando eu chego em casa eu quero tomar um banho, me jogar na cama e mexer no celular. A mulher quer conversar, me contar como foi o dia. Pra isso eu pago escola, 300 babás, pra ela me contar o que foi o dia das crianças. É, você também negligenciou. E aí, por negligenciar o teu maior ministério, o mais importante, que é o teu lar, e o Senhor também te avisar. E aí a gente entra na roda viva do mundo, que diz assim pra você, ó, ele não te ajuda? Ah, faz nada não. Ei, ele é pai junto contigo, você tá cansada, ele também? Te deita e joga tudo nos peitos dele. Sempre do revidar. O conselho nunca é de consenso, ele é sempre de ruptura na maioria das vezes. Ah, ele não faz também. Ela não faz. Ah, ela tá te ignorando? Sai. Tá sim de mulher e de homem interessante no mundo. Perdão. Vá curtir a vida, viver, ser jovem. Quem já ouviu isso aí enquanto eu tomo uma água? Me diz se você já ouviu ou se você também já deu esses conselhos. E aí, um belo dia que foi do nada, e nunca é do nada, a crise se instalou. A crise, ela não acontece por grandes acontecimentos. Ela acontece pelo acúmulo de pequenos acontecimentos diários. Sabe aquele ditado que diz assim, água mole em pedra dura, bate, bate, bate até que fura? A crise, ela chega dessa forma, como um conta-gota que vai caindo, caindo, os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, até que quebrou. E aí você acha que foi do nada. Muitas das vezes, se vocês soubessem o número de relatos que eu recebo, onde as pessoas dizem assim, foi do nada, tava tudo bem. Agora você não consegue ver. Você até vê, mas você não acredita que, poxa, mas
Só porque eu reclamava todo dia da cueca fora do lugar e da tampa do vaso levantada e da toalha molhada na cama, ele separou de mim? Ou só porque eu trabalhava tanto, mas eu queria dar uma boa vida para minha família? Eu queria dar a melhor casa, o melhor carro, as melhores férias? Só por isso, e porque eu chegava em casa morto de um dia exaustivo para dar tudo isso para eles, e eu não queria conversar. E do nada ela arrumou as malas e foi-se. Não foi do nada. Não foi a toalha molhada na cama, nem a tampa do vaso levantada que acabou o teu casamento. Mas foi como você reagiu a essas coisas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Da mesma forma que o Senhor veio te chamando e todo dia você tinha uma desculpa muito condizente e argumentativa para dizer para ele: amanhã, domingo, na terça eu vou. E o que ele queria era ter todos os dias um encontro marcado contigo no teu lugar secreto. É aí que você adentra o deserto. E aí você passa pela primeira fase, que é a que rasga a gente. A dor vem da ruptura, do outro dizer: eu não quero mais e eu não vou retroceder. Acabou. Muitas das vezes é quando eu saio de casa ou eu fico em casa vivendo como se nunca estivéssemos sido casados. E aí eu começo a oscilar em sentimentos de eu o odeio com eu amo e quero minha família de volta. Sentimentos de a culpa é toda dele ou a culpa é toda dela e eu não consigo enxergar aonde eu falhei. E aí tudo se mistura numa miscelânea aonde decepção, fragilidade, raiva, medo, dor, amargura se misturam tudo num grande caldeirão e eu não sei mais aonde eu estou, porque eu sou tomado pelo desespero. Eu tô vendo escorrer pelas minhas mãos o meu maior ministério. Eu escuto coisas da pessoa que eu escolhi pro resto da vida que me diz assim: eu não te amo mais. E quando a crise vem de uma maneira muito abrupta e dura, coisas como eu nunca te amei ou eu te odeio. E aí, por te conhecer tão bem, ele e ela vai tocar nas tuas feridas para fazer que doa em você. Eu acho que é a fase de maior dor, porque o desespero toma conta e aí eu quero segurar aquilo que eu não tenho como segurar. A palavra diz que em vão eu guardo se o Senhor não guardar, mas eu quero guardar. E aí eu passo a seguir, contrato investigador, detetive particular, e eu stalkeio, e eu crio perfil falso, e eu espero na esquina, e eu tento acessar de todas as formas. E quanto mais eu vou botando a minha mão, mais distante eu fico de resolver. O outro passa a sentir por você um asco. Passa a dizer pra você: eu não quero, sabe? Vai viver tua vida. E aí, quanto mais você tenta acessá-lo, quanto mais você chora, quanto mais você se humilha. E bora lá. Já disse pra vocês que quem é humilhado foi Cristo, tá? A gente só passa por prova. Mas eu vou usar essa palavra, que ela é mais fácil das pessoas entenderem. E
Quanto mais você diz, eu te amo, o outro diz, acabou, eu não quero. E muitas das vezes isso vem acompanhado da terceira pessoa. Porque tudo aquilo que você foi negligente, essa terceira pessoa trata de ser perfeita pro outro. Ela já chega mastigado, né, gente? O outro já disse que você não fazia isso, aquilo. Já contou uma história muito triste onde ele é a única vítima ou ela é a única vítima. E aí o outro vai assertivo naquilo que você falhou. E aí a dor ainda é maior. Porque agora você não tá mais lidando apenas com o repúdio do teu cônjuge. Você tá lidando com o repúdio dele e com o encantamento por outra pessoa. E aí você começa a ver ele falando ou ela fazendo coisas para a terceira pessoa que fazia com você. Chama para ele e para ela coisas que chamava para você. Vamos lá. O Daniel sempre me chamou de branca, minha branca. Eu imagino, não foi o que aconteceu com a gente, que se ele arrumasse alguém e eu visse ele chamando de minha branca para ela, ia ser um soco no estômago. Tudo isso o Senhor me fez pensar. E aí você vê ele vivendo com ela sonhos que vocês sonharam juntos. Sabe aquela viagem que vocês sempre imaginaram fazer? Pois é, você foi stalkear nas redes sociais e ele fez com ela. Sabe aquele restaurante que vocês sempre queriam ir e você sempre dizia para tua esposa, ah, não dá, agora a gente não tem dinheiro? Você olhou nas redes sociais e a tua esposa tá com ele nesse lugar. Essa é a primeira fase do deserto, aonde a casa desmorona de tal forma que não resta nada. E aí é nessa fase que você precisa organizar o teu emocional. Dá um break. Quanto mais rápido você der um break nisso tudo, mais rápido você sai dela. Porque é a fase que é como cair de uma moto. Quem já caiu de moto? Eu já caí e quebrei o joelho. Meu bem, a tua pele arrastando no chão, você não tem noção da dor. Essa é a fase da queda de moto. Sai ralando tudo, arrancando pele, sangrando, doendo. Você acha que você não vai dar conta. Mas Dani, como é que eu acelero sair dessa fase? Lançando tudo isso nos pés daquele que tudo pode. Nos pés daquele que restaurou o meu casamento, que já estava finalizado, sacramentado, de certidão emitida e sentença homologada. Aonde eu não nutria a menor vontade, sentimento, desejo ou decisão de restaurar o meu casamento. Aonde eu tinha aversão da possibilidade disso acontecer. Aversão, tá, gente? O Senhor me trouxe a lembrança que eu tive aversão. Houve um momento da minha trajetória que eu dizia assim, Deus me livre, eu tenho aversão a isso. E eu recordo que eu não lembrava mais. E hoje, entre as tosses, os remédios, as dores no corpo e na cabeça, o Senhor lembrou. Você lembra quando você falava que você tinha aversão em voltar e restaurar a tua família? Eu disse, é verdade, eu falei isso mesmo.
sair da primeira fase é entregar para o Senhor tudo isso. E pelo nome de Jesus, meu irmão e minha irmã que está assistindo agora e depois que vai poder assistir no YouTube, larga a mão. O que você precisava saber, você já sabe. Você já sabe que ele ou ela não querem agora. Você já sabe que se é o caso de uma terceira pessoa, existe. Você já sabe que nesse momento o sentimento é de repúdio. Então pega tudo isso que dói, que machuca, no lugar de você estar seguindo, pagando detetive, stalkeando, criando perfil falso na internet, colocando todo mundo que tu conhece, parente e amigos, para estar xeretando nas redes sociais e te trazendo informações que não resolvem o teu problema, só aumentam a dor, o desespero, e nem orar você consegue. Pega tudo isso e entrega no altar. Entregar no altar é eu dizer: Senhor, eu reconheço que eu nada posso, que agora é contigo. Eu reconheço que eu falhei também. Eu reconheço que eu também não cuidei do meu ministério. E agora você pode até dizer: mas quem te disse que eu quero voltar com ele ou com ela? Amém. Ok? Mas eu quero te dizer que se você não for curado, tratado, sarado, remido e lavado por Cristo, essa história vai se repetir no próximo, no próximo, no próximo, e no próximo, e no próximo, e a velhice vai chegar e nenhum relacionamento vai dar certo. E antes que você venha dizer que eu tô te jogando uma praga, eu já te afirmo: não, não estou. Porque alianças restauradas só acontecem com pessoas restauradas. Se eu não curar, se eu não tratar, se eu não mudar, não importa se outra pessoa vai adentrar a minha vida. Vamos lá? Hoje choveu. Como eu tava me sentindo muito mal, eu acho que eu consegui responder 3 ou no máximo 4 perguntas, e alguém perguntou sobre aliança. Eu disse: isso é muito amplo. E aí começou a chover, gente perguntando no direct: mas como é que eu posso ter uma nova aliança? Meu bem, é simples assim a equação. Você foi o traído? Você não perdoou? Você pode casar de novo. Você traiu? Você não pode casar de novo. E eu tô falando biblicamente falando, e tô explicando de uma maneira bem geralzona, porque não vai caber nessa live a gente adentrar sobre isso. É algo que eu quero fazer para fevereiro, para falar sobre a segunda aliança, amém? Não adianta, você pode ter o plano B da Bíblia. O que a palavra fala? Quando os fariseus vão até Jesus questioná-lo sobre o divórcio, fazer uma pegadinha com ele, perguntam: mas por que Moisés deu a carta? Pela dureza do coração de vocês. Porque esse nunca foi o desejo do pai. Para o pai, a aliança é inquebrável. Uma vez, uma só carne, é uma só carne. Eu disse a vocês recentemente algo do tipo: você se tornou uma só carne com o seu marido. Porque não tá bom, você arranca fora um pedaço teu? Seria a mesma coisa de hoje. Hoje eu tô com a minha cabeça que Deus, meu Deus, oh Jesus, com muita dor. Cada vogal que eu falo, a minha cabeça faz tum. Porque ela tá doendo, porque ela tá me incomodando, porque passou o dia inteiro latejando. Eu vou pegar minha cabeça e fazer: toma, sai, joga fora, tá doendo mesmo? Ou eu bati o braço e tá doendo muito, eu vou, pronto, arranquei o braço, tá doendo. Tudo que eu não quero cuidar, tratar, eu vou pegar e arrancar? Meu bem, no final do dia não restou nada, nem os cabelos. Casamento é a mesma coisa, é um pedaço teu que você não pode sair arrancando por qualquer coisa.
E aí, vamos voltar para onde nós estávamos. Se você quer sair rápido dessa primeira fase, se você quer acelerar esse processo, independentemente se você quer ou não restaurar essa aliança, comece pegando tudo que é de ruim, inclusive a tua mágoa. Põe tudo num embrulho só e entrega ao Senhor. Sai do lugar da vítima. Vítimas não vencem. Pode olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vítimas não vencem. Só venceu e só viveu o propósito e só usufruiu do propósito quem não ficou no lugar da vítima. José não ficou no lugar de vítima. Moisés não ficou no lugar de vítima. Esther não ficou no lugar de vítima. Ruth não ficou no lugar de vítima. Ana não ficou no lugar de vítima. Jesus não ficou no lugar de vítima. Se você ficar no lugar de vítima, você não vai sair do lugar. O povo hebreu que não entrou à terra prometida, a vislumbrou, mas não adentrou, foi justamente aquele que se colocou no lugar de vítima, onde fica, mas olha a minha situação, não é sobre não sentir, não é sobre não chorar, nunca vai ser. Vamos lá, eu podia muito bem dizer assim, não vou fazer live nenhuma, cancela tudo, eu não quero mais saber. Tá doendo o meu corpo, tá doendo minha garganta, eu não paro de tossir. Eu peguei minha cruz e disse, eu vou. Porque foi para isso que o meu Senhor me chamou. Da mesma forma, pegue sua cruz e vá. Tem um hinozinho de fogo que eu tenho dito para os meus alunos, a hora é de marchar, não é de recuar. Quem for pentecostal aí, coloca, conheço esse hino. A hora é de marchar, ela não é de recuar. E marchar não é você tá xeretando a vida do outro, que você precisava ver e saber, você já sabe. Deus age quando eu reajo, quando eu me levanto do chão e digo assim, vambora, eu vou marchar. Olha aí a galera que conhece do pentecostal. Pois é, tem dias que eu amanheço louvando esse hino. A hora é de marchar, ela não é de recuar. Então marcha, meu irmão e minha irmã, marcha. Antes que você fique... Eu acho engraçado, para não dizer que é curioso mesmo, principalmente os homens, tá? Não que as mulheres não fazem também. Mas tem uns 4 ou 5 que toda caixinha que eu abro, eles colocam a história deles, que eu já conheço, e dizem assim, devo lutar pela minha família? Hoje, pela última vez, eu vou te responder. A hora é de marchar, ela não é de recuar. Você pode não lutar, tá tudo certo. Mas quando você não pega a tua cruz e carrega, você tá negando aquele que carregou a nossa. Porque ele te deu um ministério. E o ministério mais importante é a tua casa. E você tá dizendo para Satanás, fica com minha família, tá aí, o problema é dele. É isso que você tá dizendo. Ninguém vive o processo, o propósito, sem antes viver o processo. E o Senhor, ele não deve oração para ninguém. O teu clamor está sendo colhido. O teu clamor está sendo colhido. E não é... Eu vou entrar aqui que alguém está perguntando como é a forma de orar. Não tem forma de orar. Não é receita de bolo. Não é 5 ovos, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha. Não é isso. Orar é conversar. É você
olhar para o Senhor e dizer, tá doendo. Você sabe como que eu estou estudando isso com o pessoal da turma do devocional? E eu tenho dito para eles, você sabe como Jó passou o deserto dele ao ponto que séculos e séculos passados, a história de Jó ainda é um incentivo e um exemplo para nós? Falando diretamente com o Senhor. Se ele chorava para Deus. Se ele murmurava para Deus. Se ele clamava para Deus. Se ele pedia repreensão ou era repreendido, era com Deus. Seus amigos e sua mulher só davam um conselho, que Jesus tem poder. E ele dizia, falas como uma louca. O que o Senhor quer contigo é intimidade. Não adianta você botar o joelho no chão e dizer assim, odeio todo mundo. Ele quer um coração puro na presença dele, livre de toda amargura. Um coração amargurado não consegue clamar. Faz o burocrático. Pega a Bíblia, estuda a Bíblia, entra em curso, sai de curso. Mas não há um nascer de novo. Um evangelho que não te confronta para ser algo melhor do que você é hoje, não é um evangelho verdadeiro. Um evangelho que não te quebra teu eu, teu orgulho, tua soberba, tuas palavras, tua murmuração, não é o verdadeiro evangelho. Você acha que o evangelho é ir para a igreja, louvar, amém, é lícito. Adorar, amém, é lícito. Depois pegar, botar a Bíblia debaixo do braço, se levar a Bíblia, porque hoje é tudo no celular, né, gente? E só lembrar do Senhor no domingo seguinte? Todo domingo eu choro na igreja, mas eu só lembro do Senhor no domingo. Aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ah, domingo é dia de lembrar do Senhor outra vez. Ou eu vivo na igreja como uma carola, e aí independentemente se eu sou cristã evangélica ou católica, faço todas as obrigações da igreja. Ajudo na paróquia, ajudo no ministério, ajudo A, B, C, D, E, F, G, H. E aí eu chego em casa, eu não sou amorosa com os meus filhos, eu tô sempre reclamando, eu tô sempre maldizendo, eu tô sempre invejando o outro. Deixa eu te contar, a oração também não vai subir. É isso que o Senhor tá lapidando em mim e você. Ele quer eu e você melhores, aquebrantados na presença dele. É isso que ele quer. Se eu consumir um evangelho que não me quebra, que não me molda, que não me transforma, que não me faz nascer de novo, eu não estou vivendo o evangelho de Cristo. Se eu era soberba, Cristo faz assim com a minha soberba. Peque. Se eu era egocêntrica, se eu era egoísta, se eu murmurava demais. E aí não adianta vir me dizer, mas porque eu aprendi a ser murmurador. Deixa eu contar um negócio pra vocês. A minha mãe amanhece o dia 5 horas da manhã murmurando. E ela termina o dia 9h30, 10 horas ela já tá dormindo, murmurando. E se tem uma coisa que me deixa irada, é murmuração. E eu imagino que se eu, humana, falha, pecaminosa, não tolero murmuração, imagina o Senhor. Uma geração inteira não adentrou a terra prometida e não viveu o extraordinário, justamente porque só murmurava.
sai desse lugar. Não é esse lugar que te pertence. Para que você passe o mais rápido possível da primeira fase. E aí você adentra a segunda fase. E ali você começa a entender que o caminho é através do Senhor. E é o Senhor quem vai resolver aquilo que eu e você não podemos. Quem está perguntando como é que eu faço para mudar? Decidindo. Mudança é decisão. Vamos lá, eu era muito reativa. Comigo era bateu, levou. Bateu, levou, pronto, acabou. Conversa não tinha curva, ela ia reta, certeira. Hoje eu respiro. É brigar com o meu eu todos os dias. Vamos lá, meu temperamento é colérico. Então, é fogo, 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 fogo. Mudança de temperamento. Temperamento transformado. É decisão diária. É me submeter ao Senhor todos os dias. Paulo era colérico como eu, o apóstolo Paulo. Paulo era o homem que saiu de Roma dizendo: vou matar os cristãos. Aonde eu encontrar, aonde eu passar, que houver um cristão, esse vai ser morto. E ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E seu nome, que era Saulo, se transforma em Paulo. Então, da mesma forma, eu submeto quem eu sou todos os dias a Cristo. Antes de eu dar uma resposta atravessada, eu penso: o Senhor responderia dessa forma? Paulo diz: me imitem, porque eu imito a Cristo. Quer mudar? Começa a pensar: Cristo faria dessa forma? O Senhor transformou Paulo, o Senhor me transforma, o Senhor te transforma. A nossa essência, Ele nos fez do jeitinho que nós somos. Ele não quer que a Dani colérica passe para ser a Dani fleumática, não é sobre isso. Ele quer que a Dani colérica seja uma colérica transformada pelo Espírito Santo. Eu já disse para vocês que Deus não vai brincar com a tua vida e vida de outras pessoas, e principalmente quando tem filhos envolvidos. Do que adianta Ele mandar o teu marido ou a tua esposa de volta para casa, se você não mudou nada e você, em questão de dias, poucos meses, destruir tudo aquilo que Ele te deu? Porque na primeira discussão você vai trazer o passado inteiro, até a época que você nem tinha conhecido ele ou ela. O Senhor não vai permitir um trem desse. Ah, significa que quando a gente voltar, a gente vai viver o mar de rosas logo no primeiro momento? Não, também não. Vai ser o esforço de duas pessoas, todos os dias, sendo trabalhadas por Cristo. Mas deixa eu te contar, é real, existe, é possível, é verdadeiro. Fácil? Não é. Nada das coisas do Senhor é fácil, tá? Fácil é as coisas do mundo. E por fácil tu vai direto pro inferno. Mas não é impossível. Eu vou bater nessa tecla com vocês até que entendam. O meu testemunho com o Daniel, ele não é exceção, ele é regra. Nós não somos o bilhete da Mega Sena. Ou seja, é um para ganhar, sabe Deus quantos para perder. É regra. E não tem a ver com religião, não tem a ver se ele conhece Cristo, não tem a ver, tem a ver de encontro verdadeiro. Se você é uma só carne com o teu cônjuge, você sendo alcançado por Cristo, pode deixar que Jesus pega na curva. Até aquele que diz que Deus não existe, aquele que é agnóstico, aquele que professa outra fé,
Jesus pega na curva, não é você. Faça a sua parte. Sabe qual o problema? A gente não faz a nossa parte. A minha parte é ser transformada, é viver um evangelho que me faz nascer de novo. Mas eu não vivo. Aí eu fico preocupada com o fulaninho do meu marido, da minha esposa, e não faço a minha parte. Meu bem, faça a sua parte. Fazendo a tua parte, tá tudo certo. É isso que você tem que fazer. Faça a sua parte. Não interessa. Pode estar... Olha só. Noé constrói uma arca num mundo que não tinha visto a chuva. Você sabia disso? Noé começa a construir a arca e a arca vai se levantando num mundo que nunca tinha visto a chuva. Vai lá um dilúvio. Aí você pode pensar, mas como não tinha chuva? Como é que tinha árvore, grama, frutos, vegetação? O orvalho regava a terra. Mas sabe o que Noé fez? A parte dele. Aí você não quer fazer a tua, mas está preocupado com a parte do outro. Você não fez a tua. Vai fazer a tua. Aí você faz a tua e diz assim, mas não adianta fazer nada, ele não fez. Quem te falou? Você é uma só carne com ele. Faça a sua parte. Deixa que o outro, Jesus pega na curva. Não importa o que o mundo está dizendo para ti. Você é boba. E aí me perdoe a palavra chula. Otário, imbecil, idiota. Ele tá vivendo... Olha, já viste as fotos do Instagram? E o status do WhatsApp? Meu amigo, para separar tá ó, lotadão para meter tu no inferno. Agora para te tirar lá de dentro, não aparece um para enxugar tuas lágrimas. Na noite que você sente dor. Se joga no chão e diz, Senhor, eu quero viver o verdadeiro evangelho, aonde eu nasço de novo e em mim novas coisas viverão, acontecerão e serão. Conselho torto para te levar pro inferno tá lotadão. Agora alguém que mesmo que não concorde com a tua decisão, te diga, eu vou segurar nas tuas mãos e vambora. Eu vou me afastar daquilo que não tá me edificando agora. Sabe aquela amiga que só te manda print? Ó, tu vistes isso? Ó, tu vistes aquilo? Ó, ele fez isso. Ó, ela fez aquilo. Abençoada não te dá uma palavra de exortação. Nada. É só, sai também. Faz pior. Pega os amigos dele. Para os homens, bora encher a cara de cachaça. Tá lotadão de mulher. São os mesmos que quando você diz, pô, tô malzão hoje, me dá tua mão e diz, pô, cara, não posso, hoje não dá. Quem te leva pro inferno não enxuga tuas lágrimas. Aprende isso. Quem te dá conselho mundano não segura as tuas lágrimas. Sai desse lugar. Ah, mas me manda o print. Chegue com a pessoa e diga assim, meu irmão, minha irmã, eu amo você. Mas se você continuar me mandando informações das quais eu não pedi, infelizmente, eu vou ter que cortar relações e lhe bloquear. Acabou. O papo é reto, não tem curva. Você tá dizendo pra criatura, não me envia, a criatura te envia. Aí você pega e chama. Não me envie. Se você me enviar, infelizmente, a gente termina a amizade aqui e eu vou precisar te bloquear. Por que você vai deixar Satanás roubar a tua paz? Você é adulto, você é adulta. Dê um basta. Dê um basta. Isso não tá edificando a tua vida.
E aí você, para adentrar a segunda fase desse deserto, você começa a entender que é o Senhor que vai transformar o que você não tem como fazer. E ali você começa a entender que o nosso coração é o nosso altar. A palavra diz que aonde está o meu coração, ali se encontra o meu tesouro. E a palavra diz que eu devo amar a Deus acima de todas as outras coisas, que eu devo buscá-lo de todo o meu entendimento, e todas as outras coisas na minha vida vão ser acrescentadas por Ele. Então, pega tudo que te dói, lança sobre o Senhor e começa a arrumar esse altar. Uma coisa que eu postei esses dias me chamou muita atenção. Um dia, uma conversa com o Daniel, eu perguntei pra ele: como é que tu conseguiste arrumar o teu altar? Como é que você tirou eu do centro da tua vida e colocou o Senhor? Ele disse: é um processo duro, doloroso, diário, uma decisão. Todos os dias eu precisava dizer pra Deus: eu te amo mais do que amo a ela. Eu te entrego a minha vida. Eu te amo mais do que a ela. Eu te entrego a minha vida. E aí você pega e começa a dizer: Senhor, a partir de hoje, se eu pensar mais nele ou nela do que em ti, eu vou começar a te pedir perdão. Te prepara para nas primeiras semanas pedir 300 perdões por dia. Amém. O importante é pedir perdão para o Senhor. Ao ponto de você trabalhar o teu emocional e a tua mente e deixar ir. Você precisa deixar ir. Dani, mas eu tô na mesma casa. Amanhã, às 19 horas, em nome de Jesus, eu vou estar melhor, eu creio. Eu tenho uma live com a Elaine. A Elaine não tinha como deixar ir, porque o marido dela tava lá e cá na casa dela. A Elaine entra no processo dos 40 dias destruída. Destruída. E ela vai falar sobre isso amanhã. Ao ponto de estar tão destruída fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, que ela mandava mensagens para Renata do celular de suporte. E ela dizia assim: posso colocar um rastreador para saber se meu marido tá falando a verdade ou mentindo para mim? Ou então, no dia seguinte ela dizia: posso pegar a roupa dele, jogar tudo fora e mandar ele embora? Porque ela não conseguia sair daquele ciclo vicioso. Ela não conseguia sair daquela dor emocional. E no meio do curso, no processo do desafio do manual antidivórcio, teve um dia que ela não conseguiu fazer a mentoria dela comigo. E ela teria perdido a mentoria. E ela mandou uma mensagem pra Renata no domingo. A Renata também não atende no domingo, pra falar comigo. E eu disse... E a Renata me ligou, ela disse: Dani, essa moça não tá bem. Acima de qualquer coisa, o manual do antidivórcio leva muito do que eu acredito no Senhor. E eu acredito em pessoas transformadas, nascidas de novo, através do encontro verdadeiro com Cristo. E por eu ter errado muito em não ter horário para minha família, sábado e domingo eu dedico exclusivamente para eles. Exclusivamente para eles. Eu não faço mais nada. Eu vivo o Dani, eu vivo a nossa casa, eu vivo os nossos filhos, porque foram muitos anos, mais de uma década, errando nesse aspecto. E aí quando a Renata me ligou, eu fiquei assim, eu disse: hey, me dá 5 minutos, eu vou falar com o Senhor. E eu me joguei no chão, eu disse: Senhor, quando eu disse eis-me aqui, eu disse eis-me aqui, o que é para eu fazer? Porque eu havia feito uma promessa para o Daniel que eu não ia mais tirar a minha atenção dele, das crianças e da nossa casa aos sábados e aos domingos. E eu recebi claramente a voz do Senhor dizendo: fala com ela.
Renata veio em casa, trouxe o telefone, a gente fez uma chamada de vídeo e eu fiquei quase que uma manhã inteira conversando com a Elaine. E esses dias eu disse para ela: Elaine, meu coração como de uma mãe que se alegra em ver um filho crescer e voar. Hoje eu sinto meu coração alegre como eu fosse uma mãe de fé para ti. Eu nem tenho idade de ser mãe dela, tá, gente? Ela é mais jovem do que eu, mas eu não teria idade de ser mãe dela. Porque eu vi uma menina acuada, uma mulher ferida, sair transformada pelo Senhor. Mais do que restaurar casamentos, o Senhor quer restaurar a tua vida. Como Ele restaurou a minha, do Daniel, dos nossos filhos. Mais uma vez, casamentos são restaurados por pessoas restauradas, saradas, curadas. E a Elaine, que era uma menina, uma mulher ferida, hoje é uma mulher que propaga o nome do Senhor e diz para outras mulheres: olha, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor transformou a minha casa. Hoje eu falo de Jesus para todo mundo. Hoje eu digo para outras mulheres nos grupos de restauração que eu ainda estou: olha, o Senhor mudou a minha casa, o marido dela se transformou. Amanhã vocês vão ouvir da boca da Elaine o que o Senhor tem feito na vida dela. Mas foi uma menina que entrou no curso ferida, saiu uma mulher transformada. E é sobre isso. Mas a palavra diz que quando eu era menino, eu falava como um menino, agia como um menino e pensava como um menino. Mas agora eu não sou mais um menino e eu não posso viver, agir, pensar e falar como um menino. Eu não posso mais viver dessa forma. Você precisa transformar teus pensamentos. Eu preciso colocar na mão do Senhor para que eu possa viver a tranquilidade, que eu começo a usufruir a paz que excede o meu entendimento humano a partir do segundo estágio do meu deserto. Eu preciso entender que eu tenho que amadurecer na fé. Isso nada tem a ver em eu conhecer profundamente a palavra. Isso tem a ver com decisões. Decidir caminhar com Cristo. Decidir viver o que esse hino de fogo, esse corinho de fogo pentecostal diz: a hora é de marchar, não é de recuar. O Senhor já te abençoou e como me abençoou de toda sorte de bênção. Toda turma que começa, e a gente hoje abriu as inscrições para a turma 10, na primeira aula com a turma eu digo assim: aquilo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará na minha casa, na minha família, na minha vida, eu creio que Ele fará muito mais na tua, mas eu não posso crer sozinha, eu preciso que você creia junto comigo. Então, da mesma forma, eu lanço essa palavra para vocês. Eu creio que Deus pode transformar a tua vida e você viver o extraordinário, porque hoje eu vivo. Mas você precisa desejar. E você precisa A gente não impede o Senhor, amém? Mas quanto mais eu fico me debatendo em ser transformado, mais dor eu crio em mim. Abre mão. Aquilo que é impossível é só para você, para o Senhor não é. A segunda fase é sobre entender que agora eu só preciso crer. E ali, nesse momento que eu começo a crer, eu entreguei o meu Isaac, eu deixei ir, eu comecei a ser transformado. Eu sei que mesmo que o milagre ainda não esteja ao alcance da minha visão, eu tenho uma convicção. Eu sei que quem me prometeu é fiel. E aí, quando eu penso em esmorecer, eu lembro quem fez a promessa. Quando eu penso em retroceder, eu lembro que a ordem é de marchar. E quando eu me canso, eu lembro que é para descansar. O Senhor quer que você descanse
Você está se debatendo sobre algo que não é você quem vai resolver, é Ele. Cansou. É porque as pessoas acham que descanso é você sentar e chorar. Pode chorar também, tá, gente? Não tem nada a ver em não chorar, por favor. Não é sobre isso. Mas é sobre, nos dias que eu tô sobrecarregado, eu ir pro meu secreto e olhar pro Senhor e dizer assim: envia o teu Espírito Santo, Pai, que é fiel e conselheiro e consolador, e naquele momento você sentir, será reabastecido pela presença do Senhor. Esses dias eu falando com uma aluna que está no curso de extensão, ela já veio da turma 5, e eu dividi a minha experiência que todas as vezes que eu tô cansada, eu me deito na minha cama e eu digo: Senhor, agora eu vou deitar no teu colo, e ali eu tenho um momento de intimidade com o Senhor, eu sinto o Espírito Santo me consolar, e depois eu me levanto pronta para marchar. Ela disse: Dani, se eu vou tentar o que a Dani faz, e eu espero que o Senhor comigo faça o mesmo. E ela disse: Dani, eu me levantei exatamente como você descreve. O problema ainda estava lá, mas eu estava com muito mais força e pronta para continuar marchando. Então é sobre isso. Não é para descansar murmurando, reclamando, maldizendo, dizendo coisas do tipo: eu nasci para não ser amado. Repreende tudo isso. Você nasceu para ser amado do Senhor. Você nasceu para ser a menina dos olhos do Senhor. Somos filhos únicos de um único Pai. E o que Ele mais deseja é ter comigo e contigo uma relação íntima, próxima. Mas não adianta você dizer: mas eu tô procurando, e você não silencia a tua mente para o Senhor falar contigo. Uma mente barulhenta não escuta o Senhor. Uma mente que tá no problema em Deus, e não em Deus, não escuta o Senhor. Quando a gente começa a construir essa relação com o Senhor, primeiro você vai sentir a resposta no coração, depois na mente, e alguns audivelmente. E não fica porque uns escutam, eu não escuto. Não é sobre isso. Para cada um de nós Ele dá um dom diferente. Mas não importa a maneira como Ele fala e a maneira como você o escuta. Não importa, é que você tenha a mente silenciosa para o Senhor e consiga escutá-lo, e pare de estar andando errante, buscando conselhos aqui e acolá, tentando ouvir só o que você gostaria. Ouvir só o que você gostaria não é viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é quando você escuta aquilo que te confronta. E se você não aceita ser confrontado, meu irmão e minha irmã, eu sinto te dizer, você não vai nascer de novo. Porque o que mais o Senhor fez nos seus 3 anos de ministério foi confrontar as pessoas. Ninguém que chegava à presença de Cristo saía da mesma forma. Ninguém que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor saiu igual. Então, enquanto você fica errante, buscando conselhos de quem te leva para o inferno, ou fazendo a mesma pergunta para várias pessoas, no intuito de ter convicção, você ainda não conseguiu escutar o Senhor. Você ainda não conseguiu entender que casamento é propósito. Você ainda não conseguiu entender que a palavra diz para você e para mim e para todos nós que eu sou uma só carne com o meu cônjuge. Você continua escutando todas as outras vozes, menos a única voz que resolve o teu problema.
que eu escuto tanta gente e o Senhor eu acabo não escutando? Por que eu escuto tanta bobagem, meu Deus? E não me sento e vou pro manual da minha vida, que é a palavra dele? Por que eu perco o meu tempo e às vezes até o meu dinheiro com coisas que não me levam a lugar algum? Aí eu já passei pela... E não é sobre religião, tá? Porque agora eu vou falar todo mundo. Eu já passei pela cartomante, eu já passei pelo banho do descarrego, eu já passei pela campanha do Salmo 70, que eu pago R$70,25. Eu já passei pelo não sei o que das almas aí, que vocês sabem do que eu tô falando, e eu nunca lembro o nome, porque isso não vem de Jesus. E aí eu vou passando errada e errando de todo jeito, e o Senhor dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Não, Príncipe, essa dos R$70,25, eu caio para trás. Então, por que você não aquieta a alma? Vai pro teu secreto. No lugar que você tá errante, ouvindo bobagem, vai buscar quem pode te dar conhecimento. Vai buscar quem tem frutos na sua vida. E agora, eu, com propriedade, tá? O Senhor fala que eu conheço a árvore pelos seus frutos. Para que eu sigo um bando de perfil que a pessoa nem família tem? Vai seguir perfil que quem tá falando de casamento tem família, tá? Não tem família, já fica assim, como é que tá falando de família e não tem família? Perfil que diz pra você: vá ser feliz. Viva o passaporte da felicidade, da liberdade. Quais são os frutos? Quais são os verdadeiros frutos dessas pessoas? Olha, faz aí o deslocamento das almas, sei lá, como é o nome, Dani? Desligamento de almas. E aí tá na terceira aliança. Não é sobre o que você pode seguir, o que você não pode seguir, não é nada sobre isso. Mas quando algo é do Senhor, você é impactado na hora. É pô. Tem dessa não. Você é impactado. Você quer um exemplo? Hoje, quando eu quase não consegui entrar por conta do meu mal-estar. E eu vi um perfil que começou a seguir a página e na hora o título me chamou a atenção. E aí eu peguei, entrei, olhei as fotos, mas na hora o Espírito Santo disse assim: chama. E eu, de maneira muito obediente, eu fui lá e chamei. E amanhã a gente vai falar sobre pais que acabam separando depois do diagnóstico de autismo. E não precisa ser autismo, tá, gente? Qualquer coisa que foge ao nosso controle, muitas das vezes entra uma ruptura na nossa casa. E na mesma hora, eu pouco perguntei, o Espírito Santo na hora testificou, eu olhei as fotos, vi os relatos, sabe? É sobre isso, Deus fala contigo na hora. Mas se eu ando errante, querendo soluções rápidas, como se a vida fosse um pacote de macarrãozinho miojo que em 3 minutos está pronto, eu não vou. Qualquer um vai me enganar. Eu vou ser enganada por qualquer um. Porque eu não consigo silenciar, eu escuto milhões de vozes. É a prima que diz para eu arrumar outra pessoa, é o pastor que me pede R$70 para orar por mim. É a macumbeira que pede 3.000 para fazer um trabalho de desamarração. E nada disso vai resolver a tua vida. Faça coisas que realmente possam trazer para ti edificação. Isso é o mais importante. E aí depois que você adentra a segunda fase do deserto, você descobre que
que é o Senhor quem vai resolver, e aos poucos você vai ouvindo coisas e tendo certeza que o Senhor é contigo. Você sabe quem te prometeu, você sabe quem é aquele que é fiel para cumprir. Você vai adentrando a terceira fase, aonde você vai resgatando a vida familiar, independentemente se já houve ou não a restauração. Você começa a cuidar daquilo que Deus te entregou de verdade. Você sai com os teus filhos, você mantém a sua casa limpa e organizada, você tem prazer de estar em casa, você tem amor por aquilo que Deus te deu, você tem zelo pelas coisas. E aí você aprende o que o Senhor fez no 7º dia da criação: descansou. Você aprende a descansar, porque você já passou por muita coisa. Você inclusive olha para trás e diz: Senhor, obrigado por ter me trazido até aqui, porque eu olhando para trás, eu nem imaginava que eu pudesse chegar. Eu nem imaginava. E aí o Senhor vai cuidando de você, o Senhor vai trabalhando em você, o Senhor vai te mudando, o Senhor vai te transformando. Ele te ensina que para cada coisa há um momento. Para cada hora há algo que você precisa viver as etapas, que não dá. Você consegue acelerar o processo, mas pular, não. Você tem prazer em cuidar daquilo que o Senhor te entregou. E aí você está zelando, porque você sabe que não tardará para o Senhor finalizar a boa obra. E aqui você aprendeu o principal: a descansar. É sobre eu ter certeza da minha restauração. Não é sobre, Dani, eu já estou numa fase tão bem com o Senhor que eu nem sei se eu quero. Não, não começa não. Pelo nome de Jesus, está repreendido. Você não nadou para morrer na praia. Você quer sim. Mas sabe o que acontecia antes? Você estava adoecido, emocionalmente adoecido. E aí agora você está curado. E aí como a cura traz alívio, traz consolo, traz aconchego. E aí você diz assim: eu não quero mais esse traste não. Quer sim, não vem com essa conversa não. Que essa é a aliança que Deus te deu, não dá para arrancar fora. Já disse pra você, não é porque o braço tá doendo que eu vou jogar ele fora. Não, põe ele aqui no lugar, vai vir enfaixadinho, mas depois passa. É porque você tá aprendendo que como é bom não ser prisioneiro emocional. Como é bom se sentir livre na presença do Senhor. Então querer você quer, tá? Não inventa que você não quer não, que você quer sim. Mas agora você sabe que o amor da tua vida é Cristo. E aí, como é bom amar Cristo. Que amor gostoso. Que amor gostoso, tranquilo, suave. E eu quero dizer que Jesus também é cheiroso, tem cheiro de lírio. E aí você vive para viver o extraordinário. E aí eu aprendo a me deleitar na presença do Senhor. E eu aprendo que eu sou feliz não porque o meu marido ou a minha esposa tá ou não comigo, mas porque a minha felicidade vem única e exclusivamente dele. E aí eu aprendo a ter um coração grato. Eu aprendo a olhar tudo de um prisma diferente. Hoje, o Daniel fazendo as mentorias que eu não dei conta, uma aluna nossa que murmurava e eu vivia no pé dela. Ela disse: eu não murmurei.
Quando eu vou murmurar, eu lembro da Dani. Ô Jesus, a minha voz ecoando Brasil afora. E só o fato dela não murmurar outras coisas da vida dela, outras áreas da vida dela, o Senhor começou a transformar, restaurar, prosperar. E eu sei que a finalização da boa obra vai ser a aliança dela com o seu marido, resgatada, sarada, curada e restaurada. Então, a terceira fase vai te trazer isso. Vai ter momentos que você vai sentir dor, e isso é inerente a todos nós. Mas mesmo com a dor, você vai fazer como Jó. Você vai dizer, Senhor, tá doendo, viu? Ó, hoje o negócio estreitou aqui, tá doendo. Mas na mesma hora, você recebe o consolo do Espírito Santo. E aí quando você vê, você tá jubilando o Senhor, porque a boa obra se cumpriu. E o Senhor transformou a tua casa. E antes da gente finalizar, quando ainda me resta um pouco de voz, deixa eu te dizer. Não importa se ele ou ela já disse que não quer, que te odeia, que te repudia, que acabou. Cantou até a música da Vanessa da Mata. Vocês riem, mas é verdade, porque o refrão diz assim, acabou, boa sorte, não tem mais jeito, são só palavras. O que eu sinto não há como mudar. Então, não interessa. Não interessa se a tua tia, tua prima, tua amiga, tua irmã, tua cunhada, a vizinha, o cachorro, o periquito, o papagaio, te mandaram prints para dizer que ele ou ela está vivendo a maravilha da liberdade do mundo. Não importa se, assim como eu, você já teve o divórcio assinado, homologado, sentenciado e certidão emitida. Nada disso importa. Não importa se ela disse pra você que ela já tá apaixonada por outra pessoa. Não importa se ele disse pra você ou pra quem quer que seja que essa nova pessoa na vida dele é o amor da vida. Não importa, inclusive, se um fruto do pecado acabou sendo gerado. Nada disso importa. Nada disso importa. A única voz que importa, a única palavra que importa é a do Senhor. Então, a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, quando eu abrir uma caixinha, e pode ser para qualquer página, amém? Pare de estar perguntando, ó, minha mulher disse que não me quer mais. Me mandou embora, me deixou com os meninos. Ou meu marido foi viver lá, o passaporte dele mundano, tá cheio de rapariga. Não importa. Ou eu que estava divorciada a mais, ó, entre separação de corpos e o divórcio sair, ser dada entrada no divórcio, o divórcio sair, eu e o Daniel ficamos um pouquinho mais de 3 anos. Dentro desses 3 anos, 8 meses, sem sequer nos falar um oi. Nada disso impediu do Senhor cumprir a boa obra. Então hoje, quando eu te digo não importa, é porque não importa. Não importa. Faça a sua parte. Esses dias eu estava dando aula e eu disse assim para minha turma: quem já teve irmãos? Quem tem irmãos, quer dizer? 1, 2, 10, não importa. Quem tem irmãos? E aí a maior parte da turma, assim como eu tenho um irmão mais velho do que eu, levantou as mãos e disse, eu tenho. Eu disse, pois é. Eu fui criança dos anos 80, aonde refrigerante entrava na minha casa em festa, dias de festa, e às vezes aos finais de semana. Às vezes. E quando adentrava, às vezes, aos finais de semana, o meu irmão, que é mais velho do que eu, ficava de olho no meu copo para ver se a mesma quantidade de refrigerante ia ser igual para nós dois. E aí, obviamente, eu como a caçula, entendi que ele fazia isso, eu também comecei a reivindicar que tinha que ser igual dos dois. É assim que você age. Como 2 crianças. Ele não fez, ela não fez. Ele não faz, eu também não faço.
como se vocês estivessem olhando quem recebeu mais Coca-Cola que o outro. Sim ou não? Ou se tinha um chocolate e a mãe ia dividir, quem pegou a maior parte? Faça a sua parte. Para de estar olhando o copo de Coca-Cola alheio ou a barra de chocolate alheia, se é maior ou menor do que a tua. Ah, ele me despreza, então eu vou desprezá-lo. Ah, ele não age como um marido amoroso, então também não vou agir como uma esposa amorosa. Ah, ele não é um marido sábio, então também não vou ser uma esposa sábia. Isso daí é disputar o copo da Coca-Cola. E aí ficam como duas crianças mimadas. Entenda. Pelo nome de Jesus. Os meus filhos também, tá, Glaucia? Principalmente o meu caçula. Até se eu der um abraço na minha mais velha, ele corre e ele reivindica por que não está sendo o mesmo abraço para ele. Então, só que ele tem 11 anos, tá, gente? A gente já é adulto. Em nome de Jesus. Isso não nos cabe mais. Faça a sua parte. Faça o que é certo. Independentemente se o outro fez ou não a dele. Independentemente. Não importa. Faça o que é certo. O que é certo sempre vai ser certo e o que é errado sempre vai ser errado. Entrar nesse joguete de ele silencia, não fala nada o dia inteiro, eu também vou silenciar. Ele me distrata, então eu também vou ser grosseira. Não. Ninguém que plantou tomate colheu chuchu. Ninguém. Você quer coagir de maneira boa, digamos assim? Faça, responda com o que é bom. Se ele for grosseiro, se ela for ríspida, ignorante, responda em amor. Se ele falhar, você não falha. Se ela falhar, você não vai falhar. Amor é decisão, ele não exige reciprocidade. Agora, enquanto eu querer viver numa guerra de braços, aonde eu tô disputando a Coca-Cola para saber quem recebeu um dedo a mais do que o meu, nada vai mudar. Teu marido e a tua esposa quer ver em você uma transformação, assim como você quer ver nele. Mas seja aquele, se você tá aqui agora, seja aquele, o agente de transformação que Cristo vai usar para ser vaso de honra na tua casa, amém? Amanhã temos live ao meio-dia. Nosso tema é sobre autismo e eu gostaria que vocês prestigiassem o casal de pastores que vem falar a esse respeito. Me tocou muito quando eu vi a página deles. Às 19 horas nós temos o testemunho da Elaine, que foi nossa aluna da turma 5 do Manual Antidivórcio. E durante essa semana inteira, até a próxima semana, estamos em período de inscrições para a turma 10 e também da nossa série A Restauração. Na segunda-feira tem a programação, amanhã eu coloco novamente na página, mas na segunda-feira também tem um testemunho que eu gostaria que vocês escutassem, que é do Joaquim. Joaquim foi nosso aluno da turma 6. Divorciado, sentença saiu no meio do curso, homologado. A esposa era a Daniela. Quando ele fazia mentoria comigo, eu dizia: ô Senhor, Joaquim, eu sei bem o que é isso. Vai passar, meu irmão, vai passar. E hoje ele recebeu a sua promessa. E ele vem falar sobre a espera. Como ele passou o tempo da espera, amém? Espero vocês amanhã, no meio-dia, com a Dani. Também amanhã, às 19 horas, com o testemunho da Elaine. E vai ter programação até o final da semana que vem. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. A live vai pro YouTube. Primeiro ela baixa aqui, depois segue diretamente pro YouTube. Amém? Beijão, gente.